Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o segundo domingo da Quaresma do ano A. E a segunda leitura se encontra na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 8b até o 10, que diz assim: Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é contextualizar bem o texto. A segunda carta de São Paulo a Timóteo é considerado como um testamento espiritual de São Paulo. E o motivo do porquê que geralmente se diz isso é porque essa carta foi escrita na segunda prisão, onde Paulo estava preso lá em Roma. Então tinha clima de perseguição e foi um pouco antes do martírio do apóstolo Paulo. E aí nós temos aqui o pano de fundo, né? Medo, perseguição, até talvez um pouco de desânimo, né? O desânimo acaba tentando cada um de nós, e o sofrimento por causa do Evangelho, o que inclusive é mostrado no versículo 8, né? Sofre comigo pelo Evangelho. Ou seja, Paulo está colocando aqui para Timóteo que nós não somos convidados a sofrer sozinhos, mas sofrer em comunhão. Ou seja, é como se Paulo trouxesse aqui para Timóteo, e também para todos nós que estamos acompanhando essa leitura, que o sofrimento ele é parte da missão. É uma participação na obra de Cristo. E por que não dizer um distintivo de quem é discípulo? Quem é discípulo de verdade acaba experimentando, sim, o sofrimento. E aqui estamos diante da teologia da cruz, que é obviamente entrelaçada com o contexto quaresmal. Não existe caminhada cristã que não passe uma hora ou outra por algum tipo de sofrimento. E aí no versículo 9, Paulo vai colocar, né? Deus nos salvou e nos chamou, não devido às nossas obras, mas sim pelo seu desígnio e sua graça. Deus salva, Deus chama, não por nossa causa, mas por sua graça. Ou seja, a gente não tem aqui uma espécie de uma meritocracia espiritual. Fulano merece muito, então Deus dá muito a ele. A salvação não vai nascer por esforço humano. A salvação não é um prêmio ou uma conquista que a gente acaba tendo por esforço próprio, mas é um desígnio que vem da eternidade do coração de Deus, né? Então é mais ou menos essa a ideia. E aí a gente pode pensar um pouquinho, né? Enquanto muitas pessoas já naquele tempo e até hoje pensam a cruz pode ser um acidente, foi um erro na missão de Deus. Não, não foi, né? E a própria quaresma não é, sei lá, um erro dentro do contexto litúrgico, um acaso litúrgico, não. Tudo está dentro daquilo que Deus sonha para nós. Cada momento que a igreja nos apresenta dentro da sua liturgia, aquilo que acontece no tempo atual, existe a mão de Deus a comandar a humanidade. Somos nós que às vezes não observamos. E aí vem o versículo 10, que vai nos dizer que o próprio Jesus, ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por causa do Evangelho. Ou seja, Jesus não apenas morreu por morrer, não foi uma morte qualquer, mas ao morrer ele meio que neutraliza, ele destrói todo e qualquer poder da morte, né? E como é que ele faz isso? Por meio do Evangelho, né? Ele até coloca, e a imortalidade por meio do Evangelho. Todas as vezes em que nós anunciamos a palavra, nós estamos participando da vitória de Cristo dentro do contexto pascal. Podemos dizer então que a grande teologia que percorre esse texto, né, é uma teologia do sofrimento, da graça e a vitória sobre a morte, né? E aí eu trouxe algumas perguntas aqui para a gente poder refletir, tá bom? À luz desses 3 versículos que a segunda leitura nos apresenta. A primeira coisa é a seguinte: eu fujo do sofrimento ou eu consigo oferecê-lo? Pela minha santificação, pela minha salvação, pelo meu crescimento, pelo meu amadurecimento? Porque tem pessoas que fogem da cruz, como se fosse o diabo que foge da cruz, né? Como a gente costuma dizer no popular. A minha fé, ela é baseada no mérito? Eu acho que é um esforço pessoal, é a minha luta pessoal? Ou eu entendo que é graça?
Será que eu tenho medo de perder algo ao seguir o Evangelho? Eu tenho vergonha de seguir o Evangelho? Eu tenho vergonha de ser discípulo de Cristo? Né? E eu acredito que realmente a morte foi vencida? Ou eu ainda tenho medo da morte, como se parece que a morte tem mais poder do que Jesus? Note que quando a gente entende que a morte já foi vencida, até a nossa forma de lidar com o luto, com a morte de parentes, de entes queridos, ela começa a ser diferente. Porque para nós que somos cristãos, a morte não é o fim. Né? A morte é passageira. Né? Não é à toa que o próprio São Francisco vai dizer: a minha amiga é morte corporal. Porque eu vou entendendo que a morte ela é passagem. Né? Então não tem para que ter essa visão. Às vezes parece que a gente vive um cristianismo que ele é aplicado em algumas áreas da nossa vida, mas ele não é aplicado em outras áreas. Né? É uma espécie de um Alzheimer, né? Cristão ou espiritual. Porque para algumas camadas eu uso a Bíblia, eu uso versículos, eu uso falas de Jesus, eu uso doutrina da igreja, mas para outras áreas parece que não existe, não tem nenhum tipo de ligação. E a palavra nos convida a entender, não é? Os nossos sofrimentos precisam ser oferecidos. A morte foi vencida, então eu tenho que lidar com a morte de modo diferente. Vou até finalizar dizendo isso para vocês. Não sei se você talvez tenha algum ente querido que faleceu recentemente e que você ainda não superou. Né? Ainda dói. Eu até respeito, não estou dizendo que não dói, porque dói mesmo. Mas lembre-se, Jesus venceu a morte. A morte não tem mais a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo. Que nesta quaresma, então, possamos converter a nossa visão sobre o sofrimento, a nossa visão sobre a salvação, a nossa visão sobre o chamado e também a nossa visão sobre o luto, sobre a morte. Que entendamos que nós seguimos um Deus que é tão poderoso, né? Que enviou o seu único Filho para salvar-nos, para morrer por nós e nos salvar. Que não tem para quê nós termos vergonha de anunciar o Evangelho e termos medo da morte. Que entendamos que também por meio de cada um de nós, ao anunciarmos o Evangelho, nós deixamos fazendo o mundo também brilhar, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo também fez. Eu espero, amados irmãos e irmãs, que vocês tenham gostado desse estudo e desta reflexão. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? É muito importante para que esse canal chegue a mais pessoas. E compartilhe, tá bom? Que mais gente conheça essas reflexões que eu trago para vocês aqui. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo, então, nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.